Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da Trilha do Conhecimento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC. Meu nome é Hélio Moraes e eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Agradeço o convite que a ASIC me fez para participar desse evento online tão importante para empreendedores e empresários. E hoje nós vamos falar de um tema que sempre foi importante para as empresas, mas que agora ficou extremamente relevante, que é como você construir o seu funil de vendas. É como entender a jornada do cliente até você, até o seu negócio, para que você possa, de fato, faturar mais e aproveitar as oportunidades que o mundo online, que a internet oferece para você e para o seu negócio. E eu gostaria de começar com uma provocação. Será que você está aproveitando todas as oportunidades para vender mais ou está deixando dinheiro em cima da mesa? O que isso quer dizer? Você faz um esforço danado para promover o seu negócio, para promover os seus produtos ou serviços, mas na hora de fechar, talvez você esteja fechando uma fração muito pequena daquilo que você poderia fechar. Ao acompanhar o vídeo de hoje, você vai entender como o funil de vendas vai ajudar o seu negócio a aproveitar melhor as oportunidades para não deixar dinheiro em cima da mesa. Tudo bem? E eu quero começar a nossa conversa trazendo uma frase que eu extraí de uma entrevista que o Carlos Wizard Martins concedeu agora no início de maio de 2020 à CNN Brasil. Entre vários assuntos interessantes que ele cita, eu vou trazer aqui essa frase que é muito importante para os empresários, com modo geral e principalmente para os brasileiros, que ele diz o seguinte: com a força da internet, os empresários precisarão entender que é necessário vender para todos os lugares e não apenas na sua área geográfica, e oferecer o mesmo tipo de relação com o cliente. Ou seja, os negócios, o próprio Philip Kotler já dizia isso em Marketing 3.0, no seu livro best-seller, que as empresas deixariam de ser locais para serem glocais, ou seja, terem uma pegada global. Mesmo que a sua loja de bairro não vá vender para outro país, mas é muito importante que você não fique restrito à sua área geográfica. Você já deve ter percebido que existem negócios, pequenas lojas, uma loja de roupa de bairro, uma loja de eletrônicos, que perde clientes para o AliExpress, por exemplo, da China. Então, a competição hoje é global. Você não compete mais com o vizinho da porta ao lado. Você está competindo com o mundo. Mesmo que você não tenha a pretensão de vender para o mundo inteiro, você tem que estar preparado para competir com boa parte do mundo. Então, a internet é com certeza o seu canal. E essa pandemia veio nos mostrar a importância de você ter mais do que um canal de vendas. É a famosa questão do multicanal, omnichannel. Quer dizer, você não pode estar restrito só a vender pela internet, como você também não pode estar restrito a vender apenas no seu lugar físico. Então, você precisa casar todos os recursos, todos os canais, para que você possa aumentar a sua exposição, a sua visibilidade e melhorar também a experiência do cliente. Então nós temos alguns objetivos com a nossa conversa de hoje. Então o primeiro objetivo é identificar os 5 As da jornada do seu consumidor na era da conectividade. O segundo objetivo é como estruturar o seu funil de vendas. E o terceiro objetivo é quais são as ações que você deve fazer dentro do funil de vendas para aumentar o seu volume de vendas. Tudo bem? E para quem ficar até o final desse vídeo, eu tenho um presente especial para oferecer para cada um de vocês. Continuando aqui, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, uma rápida apresentação a meu respeito. Eu sou empresário há 27 anos, a minha primeira empresa eu constituí quando eu tinha 23 anos, lá em Portugal, onde eu morei por 10 anos. Então eu construí uma carreira internacional, fornecendo produtos e serviços para vários países. Eu sou especialista em marketing digital e vendas, sou graduado em administração de empresas e marketing, consultor, palestrante e também ministro cursos e treinamentos online e presenciais nas empresas. Para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eu desenvolvo, eu convido que você faça conexão comigo lá no LinkedIn. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o objetivo da venda? Você pode dizer assim, o objetivo da venda é ter lucro. Com certeza é um dos objetivos, mas existe um objetivo principal que está acima do lucro, porque se você não atingir esse objetivo principal, você não vai vender e você não vai ter lucro.
O principal objetivo da venda é resolver um problema. Resolver um problema de quem? Do seu consumidor. Veja bem, qualquer empresa que prospera é aquela empresa que consegue resolver um problema melhor do que o seu concorrente. Então, nesse momento de pandemia que a gente está atravessando, por exemplo, em onde todo mundo de alguma forma está envolvido em algum problema, quais são as oportunidades que existem nesse problema? Que tipo de serviço, que tipo de produto novo pode ser criado para que você possa ajudar as pessoas a resolver alguns problemas? Pense nisso. Essa, digamos, é a pergunta primordial de quem vai criar um produto ou um serviço novo. Qual é o problema que eu vou resolver? Qual o volume de pessoas no mercado que tem esse tipo de problema? E quais são as soluções que existem hoje e o que eu posso fazer de melhor? Então, nosso objetivo principal da venda é resolver o problema. E para isso, a gente precisa compreender quais são os 4 perfis de consumidores. Quando eu faço consultoria, normalmente a gente constrói a buyer persona, que é o cliente ideal. Mas hoje, nesse vídeo, nós não vamos, para não alongarmos muito, eu não vou aprofundar essa questão da buyer persona. Porque mesmo depois que você tem a buyer persona definida, quer dizer, o seu cliente ideal, ainda você precisa entender o comportamento dessa persona. E existem 4 perfis de consumidores, 4 perfis de comportamento que são predominantes. Eu chamo eles de o ingênuo, o desnorteado, o caçador e o fã. Você nunca ouviu falar essa terminologia? Pois bem, eu vou explicar isso daqui a pouco, tá certo? Então, quando você entende o perfil do seu cliente e o perfil de comportamento dentro desses 4 perfis, vem essa pergunta: como é que você se comunica com esses consumidores nos diferentes estágios em que eles estão? Porque esses perfis de comportamento, eles estão relacionados ao estágio de maturidade para comprar o seu produto ou serviço. E aí vem a pergunta: como é que você se comunica com ele? A primeira questão que você precisa levar em conta é você compreender como funciona a jornada do consumidor. E aí eu trago um conceito de Philip Kotler com os 5 As da jornada do consumidor na era da conectividade. Então nós temos aí o primeiro A, que é a assimilação. A assimilação é quando o consumidor é exposto passivamente a uma longa lista de marcas. Ou seja, o consumidor não está interessado em comprar nada, ele não está buscando nada, mas ele está andando na rua, ele está vendo um outdoor, ele está ouvindo uma propaganda no rádio, ele está assistindo televisão ou YouTube e aparece ali algum tipo de vídeo promocional, ele está vendo a timeline dele no Facebook, o feed no Instagram e aparece alguma publicidade, ou seja, ele não está em busca, mas ele é impactado com várias marcas ao longo do dia. Todos nós somos impactados com centenas de marcas ao longo do dia. Esse primeiro A da assimilação vai ficando ali na memória. Então, o consumidor ele pensa assim: eu sei que existe alguma coisa. O segundo A é a atração, ou seja, depois de ser impactado com várias marcas e algumas delas chamando a atenção dele, ele vai começar a memorizar algumas dessas marcas. Não muitas, mas ele vai memorizar. E ele vai se sentir atraído por alguma delas. Veja que ele não estava buscando uma solução, mas de tanto ser impactado pela mensagem, e se a mensagem for interessante, e eu já vou falar daqui a pouco o que é ser uma mensagem interessante, ele começa a memorizar as marcas e ele passa para o segundo estágio, que é eu gosto. Passou a gostar da marca. No terceiro estágio está a arguição, ou seja, o consumidor ele fica curioso e ele começa a pedir opinião para os seus amigos, para os seus familiares, sobre determinada marca ou sobre determinado produto. Ei, será que esse produto é bom? Estou pensando em trocar de celular. O que você acha, marca X ou marca Y? Eu acho que todo mundo já fez esse tipo de pergunta, não é verdade? Você provavelmente se reconheça nesse processo de arguição. Outra maneira de você fazer esses questionamentos, né, é você pesquisar sobre a marca na internet. Voltando aqui ao assunto do celular, se você está pensando em comprar um celular, ou se você já comprou, com certeza sim, você deve ter entrado aí nos sites procurando resenhas de consumidores falando sobre aquele celular que você pretende comprar. Se ele é bom, se ele é mau, se ele atende às suas expectativas.
Nós estamos aí na era das avaliações. Você vai num restaurante e você vê no TripAdvisor quantas estrelas ele tem. Você vai para um hotel e você vê quantas estrelas as pessoas dão no Booking.com. Quer dizer, antigamente nós vivíamos numa era em que era um órgão que certificava se aquele hotel era 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Hoje quem determina isso é o usuário. E quando nós, como consumidores, vamos pensar em consumir alguma marca, algum produto ou serviço, a gente pergunta a opinião das pessoas e a gente pesquisa na internet. E aí a gente vai para o terceiro estágio. Eu estou convencido. Quer dizer, a pessoa se convence que aquela marca é a melhor marca para ele. E aí vem a quarta questão, ou quarto estágio, no caso, o quarto A dessa jornada do consumidor, que é quando ele decide agir. Então é o A da ação. Ele decide que vai consumir de determinada marca e consome. Então ele vai no site, no e-commerce e compra, ou ele vai no espaço físico, lá na loja física e faz a compra. Então ele faz a sua primeira compra. Então nessa ação é o estou comprando. E aí vem o quinto A. Lembra que eu falei sobre a questão da conectividade que todos nós temos? Quer dizer, o consumidor hoje, ele não compra e fica caladinho. Ele vai para o quinto A, que pode ser, e é o que todo empresário deseja, que é a apologia. Ou seja, ele gosta do produto ou serviço, ele volta a consumir e ele passa a defender essa marca diante dos seus pares. É aquela questão, né, como está aí nessa última bolinha, eu recomendo. Quem aqui que não recomenda? Quem aqui nunca deixou uma estrela, se você usou Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, o próprio Google, Meu Negócio, que tem lá as estrelinhas, quem nunca deixou uma estrelinha? A tendência é cada vez mais as pessoas darem opinião, às vezes dão até opiniões demais, não é verdade? Mas é assim, as pessoas querem dar a sua opinião, elas querem se fazer ouvir. E quando um cliente, ele passa a ser o seu fã, então ele passa a fazer apologia da sua marca, ele passa a defender a sua marca e ele vai ser um evangelizador da sua marca, ele vai ser um vendedor, um posto avançado para a sua marca. Então esses são os 5 As da jornada do consumidor nessa era da conectividade e é muito importante você como empreendedor compreender esses estágios, porque isso já é uma realidade e se você não estiver atento, você pode estar perdendo oportunidades, você pode estar, por exemplo, com a sua marca sendo queimada, porque as pessoas estão falando mal dela na internet, ou você pode estar perdendo vendas porque as pessoas falam bem, mas têm dificuldade de encontrar você. E aí a gente vem para o próximo passo, que é exatamente o funil de vendas. Então, como é que você estrutura o funil de vendas? Primeira coisa é entender que em cada estágio do funil de vendas, você vai encontrar um perfil de comportamento do consumidor. Então nós vamos primeiro explorar um pouco mais o conceito dos comportamentos e depois nós vamos encaixar esses comportamentos nos estágios do funil, tudo bem? Então nós temos aí o primeiro perfil, o ingênuo. Quer dizer, ele tem um problema, mas ele não sabe que tem um problema, por isso que ele é ingênuo. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, somos ingênuos, porque nós temos um problema, mas nós não temos consciência dele. E como nós não temos consciência, nós não sentimos necessidade de resolver o problema. Logo, nós não vamos comprar, nós não vamos pedir ajuda, nós não vamos pedir um aconselhamento. O mais clássico nisso normalmente é na questão médica, né? Às vezes a gente só vai para o médico depois que o problema se manifesta com um sintoma. Mas se nós tivéssemos o hábito de fazer check-ups periódicos, nós provavelmente iríamos descobrir problemas de saúde que nós já temos, mas não tínhamos consciência que temos. Mas no mundo do consumo é o mesmo. E como é que você vai vender para o ingênuo? É difícil, porque o ingênuo ele não precisa, ele acha que não precisa da sua solução. Logo, ele não vai comprar. Mas se ele tem um problema, o que é que você faz então? E aí a gente vai para essa questão aqui, que estratégia você usa para trabalhar com o ingênuo? Então, primeira coisa, você tem que chamar a atenção dele para o problema, através de posts, de artigos, de vídeos. Você tem que impactar ele de alguma maneira para mostrar que ele tem o problema. Quando você chama a atenção dele, mostrando que ele talvez tenha um problema, então ele para pensar e fala assim, opa, eu não sabia que eu tinha esse problema. A melhor estratégia para impactar esse cliente com comportamento ingênuo é fazendo publicações na internet, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, dependendo de onde o seu cliente ideal esteja,
né? Se for B2B, é muito mais pertinente você trabalhar com ele no LinkedIn. Então é você levar a conscientização, mostrando para ele em conteúdos muito superficiais, mas que chame a atenção dele para que ele ponha no radar que ele talvez tenha um problema. E ele perceba que finalmente ele realmente tem um problema. Então é assim que você lida com o ingênuo, que a gente fala aí no conceito de funil de vendas. Você vai criar um conteúdo de topo de funil, que é um conteúdo light, é um conteúdo leve, para que a pessoa possa perceber que ela talvez tenha um problema e ela precisa considerar isso. Aí nós vamos para o segundo perfil de cliente, que é o desorientado. Ok, ele sabe que tem um problema, mas ele não conhece a solução, ele está às cegas. Pode ser o ingênuo que passou para um outro estágio, ou você pode estar pegando um cliente que já está nesse estágio, que não foi você que educou ele lá no topo do funil. Então perceba que no funil de vendas, uma coisa importante, você vai ter dois tipos de clientes. Vai ter um que você vai colocar no seu funil lá a partir do topo, que seriam os ingênuos, mas você já vai colocar gente também no funil que já vai entrar também nos outros estágios, porque eles já estão num perfil de comportamento diferente. Então, nesse estágio, a melhor maneira de você impactar um desorientado é você fornecendo para ele alguns conteúdos mais ricos, alguns conteúdos um pouco mais profundos, onde você apresenta a solução para a dor. Lembra que ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe que existe a solução. Ele está em busca dessa solução. Então, esse é um momento que talvez ainda não seja adequado você vender. Depende muito do ticket do seu produto. Se o seu produto é de ticket baixo, é claro que você vai conscientizar e já vai partir para uma ação, porque o cara não tem que pensar muito na hora de comprar. Mas se o seu produto ou serviço é de ticket alto, então você vai precisar mostrar para ele que o seu produto, né, o seu serviço, a sua solução é adequada para ele. Então você vai precisar de um tempo maior para gerar aquela confiança. Lembra lá nos 5 As da jornada do consumidor? Tem um momento ali da confiança. Ele começa a confiar na sua marca. Por quê? Porque você demonstra que conhece do assunto, você é uma autoridade no assunto, você demonstra para ele por A mais B que ele consegue sim resolver aquele problema e que existe a solução XYZ, que é a que você fornece. Então, como é que você usa isso daí, além dos PDFs, dos posts, dos artigos, de uma palestra presencial, dependendo do seu serviço? Por exemplo, um advogado, ele pode fazer vídeos online, ele pode fazer palestras em entidades de classe. E você pode usar, então, canais, além daqueles canais de YouTube, LinkedIn que eu falei na fase anterior, você inclui aí o seu blog, o seu site. Você pode fazer um e-mail marketing com uma lista que você construiu. Atenção, quando eu falo de e-mail marketing, eu não estou falando de você comprar uma lista de milhões de e-mails e sair disparando spam, ok? Mas se você constrói uma lista oferecendo um conteúdo rico em troca de um cadastro, você tem a sua lista de pessoas que consentiram em fornecer os dados para receber informações exclusivamente da sua empresa. Então, o e-mail marketing, quando você monta a sua lista, também não é para você vender a lista, tudo bem? Então, o blog, o site, o e-mail marketing e aí as redes sociais também. Aí nós vamos para o quarto tipo de comportamento, mas antes é só um lembrete. Fica comigo até o final, porque o presente que eu tenho para você vai valer a pena, tá? E aí nós chegamos no terceiro perfil de comportamento do consumidor, que é o caçador. Ele sabe que tem um problema, ele já sabe qual é a solução, mas ele não conhece a sua solução. É como essa imagem que eu estou projetando aí para você. Cada um dos patos aí pode estar representado por uma empresa que oferece a mesma solução, seriam os seus concorrentes. Mas ele não sabe que você existe. Então você precisa mostrar para ele que você é a melhor solução em relação aos seus concorrentes. E aí como é que você faz isso? Qual é a estratégia? Você vai chamar a atenção dele para a sua solução. Você vai mostrar que você também tem a solução através de anúncios, através de cases de sucesso. E com que objetivo? Só para mostrar que você é mais um? Não, para você mostrar que você é a melhor opção, sem precisar dizer que é a melhor opção. Como é que você faz isso? Cases de sucesso de clientes seus, por exemplo, é uma ferramenta poderosa, a famosa prova social. É demonstrar que a sua solução tem determinados atributos que o concorrente não tem. Mesmo que você não cite o concorrente, que é deselegante, mas ao mostrar todos os atributos que você oferece, o
cliente que já é um caçador, que ele já sabe que existem concorrentes, ele vai começar a comparar você com os outros. Então ele vai perceber que você tem uma assistência técnica local, é um atributo, não precisa mandar o seu produto para reparar em outro lugar. Você tem atendimento personalizado com hora marcada. Você, entende? São atributos que você vai mostrar e que podem ser considerados diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes. E é aí onde você vai mostrar para o cliente que já decidiu que vai comprar, ou seja, o caçador, que você é a melhor opção. E como é que você faz isso? Ou quais são os canais que você faz isso? A gente volta para as redes sociais, mas aí a gente inclui o Facebook Ads, quer dizer, agora não é só questão de postagem, a gente está falando de anúncio mesmo, através de mídia paga. Então, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, aqueles vídeos que interrompem você ou aqueles banners que aparecem no YouTube, LinkedIn, grupos no WhatsApp, no Telegram, grupos que você construiu com leads que você vinha empilhando lá, por exemplo, nas 2 primeiras etapas do seu funil de vendas. O e-mail marketing também volta a funcionar e outras ferramentas. Eu estou falando aqui muito da questão online, mas se o seu mercado ele ainda é sensível a campanhas offline, e tem muito mercado que ainda é sensível ao offline, você também deve usar isso daí. Mas usar de uma forma que você consiga depois monitorar os resultados, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora, tá? E aí nós vamos para o quarto perfil de consumidor, o quarto perfil de comportamento, que é o fã. O fã, ele sabe que tem o problema, ele conhece a sua solução e ele quer comprar de você. Mas você fala assim, ué, mas ele ainda não comprou, por que ele é meu fã? Ele é seu fã porque ele gosta dos seus posts, ele gosta dos seus artigos, ele adora os seus vídeos, ele viu que você agrega muito valor para ele já de graça. Você já ajudou ele a sair da era da ingenuidade. Ele tinha um problema que ele nem sabia e foi você, através dos seus conteúdos, que mostrou para ele que ele tinha um problema. E dependendo do tipo de problema, pode ser um problema sério. Então, ele virou seu fã antes mesmo de consumir. Então, ele já decidiu comprar de você. E o que você tem que fazer agora se ele já é seu fã? Você ainda tem que impactar com outras propagandas? Não, você vai continuar, claro, fornecendo conteúdo de valor, mas você vai oferecer diretamente a solução para ele. Você não tem mais que dar rodeio, você tem que pedir a venda. Então, o que você pode fazer para acelerar esse processo? Você pode dar algum benefício se ele tomar uma decisão rápida. Se ele já é seu fã, você diz assim, olha, se você comprar até tal hora ou até tal dia, você vai ter tal e tal serviço de bônus, ou você vai ter um desconto de X%. Eu gosto mais dos bônus do que do desconto, mas em alguns segmentos o desconto faz sentido ainda, tá? Então você dá um benefício em troca de uma aceleração na decisão de compra. E aí como é que você faz? Quais os canais? Voltamos aos mesmos canais de Google Ads, de Facebook Ads, YouTube Ads, LinkedIn. Se você é B2B e você já chegou nessa fase do funil e o seu negócio é contato olho no olho através de um telefone, através de uma videochamada, de uma reunião presencial ou de um telefonema, nessa hora o seu vendedor ou você, se você é que vende o seu próprio serviço, você tem que pedir a compra, você tem que oferecer, quer dizer, você não vai mandar um vídeo para ele oferecendo o produto, você mesmo vai de viva voz oferecer o seu produto e dizer, olha, vamos fechar, tá? Quando você trabalha com um processo que o funil é totalmente online, então o seu conteúdo, o seu anúncio, o seu vídeo, ele vai pedir a ação. Uma carta de vendas, por exemplo, é uma boa forma de você vender sem ser por viva voz. Ah, e quer saber de uma curiosidade? Muitas empresas, talvez a maioria delas, trabalha com o perfil caçador, que é aquele que já sabe que tem o problema, sabe qual é a solução, só não conhece a sua. Então, fica se degladiando com os concorrentes para mostrar que você também tem alguma coisa para vender. Está errado? Não, não está errado. É uma das etapas do funil. Mas você notou que existem mais 3 etapas que precisam ser trabalhadas? E nessas outras 3 etapas, você educa o seu cliente a ele se transformar em um fã e a sua venda será muito mais fácil do que vender, por exemplo, para um cliente caçador que não te conhece de lado nenhum, então ele vai ficar procurando ali a melhor solução, vai disputar preço. E aí vem a pergunta, você quer parar de deixar dinheiro em cima da mesa? Então,
você precisa investir em todas as etapas do funil e não só na etapa do caçador. Então você tem o ingênuo, que você tem que chamar a atenção dele, você tem o desorientado, que você mostra a solução, você tem sim o caçador, que você se apresenta como a melhor opção para ele, e você tem o fã, que você tem que obrigatoriamente fazer a venda, você não tem que ter mais arrodeios, tá? E aí chegou a hora de eu entregar para você o presente que eu prometi. Qual é o presente? Eu quero aprofundar esse tema com você. Eu quero que você conheça cada passo, cada estratégia, como você estrutura o dia a dia do seu funil de vendas. E para isso eu criei uma semana de vendas online, que é um evento gratuito, 100% online, que vai acontecer agora, do dia 11 a 17 de abril, sempre às 20 horas. Nesse evento, eu vou trazer para você as estratégias para você atrair mais clientes usando a internet, aumentar o lucro da sua empresa e mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de marketing digital. Esse é um presente que eu preparei com muito carinho para você. E veja só o que nós vamos falar aqui em cada um dos dias. Na segunda-feira, dia 11, nós vamos falar de planejamento estratégico em marketing digital. Por quê? Porque não adianta simplesmente você sair fazendo posts bonitinhos no Instagram, porque você não vai vender. Talvez você conheça muita gente, muito empresário frustrado, que faz posts, que coloca vídeos, mas que não vende. Por quê? Porque às vezes não faz um planejamento estratégico em marketing digital de uma forma adequada. Então você vai aprender isso gratuitamente no dia 11, na segunda-feira. Na terça-feira, no dia 12, eu vou ensinar você como fazer anúncios de graça no Google. Sabia que dá para fazer anúncio de graça no Google? Surpresa, não vou dar mais spoiler. Eu só quero que você esteja presente comigo, tá bom? No dia 13, eu vou ensinar você como configurar as suas campanhas no Google Ads. Aí sim, agora falando de anúncio pago no Google. Você tem uma maneira gratuita de anunciar e você tem uma maneira paga de anunciar. E ambas são necessárias, tá? São complementares. Então, eu vou ensinar para você como é que você configura a sua conta no Google Ads. No dia 14, eu vou ensinar como você otimiza a sua campanha, porque não adianta você ter uma conta bem configurada se você não otimizar os seus anúncios. Provavelmente você não vai ficar aparecendo na primeira página do Google e você vai estar jogando dinheiro fora. Então eu vou ensinar você como brigar pelas primeiras posições e ganhar essa briga na maior parte das vezes. Na sexta-feira, dia 15, nós vamos falar sobre marketing de conteúdo. Lembra que eu falei de fazer posts, criar vídeos, criar artigos, criar PDFs? Então, isso é uma estratégia de marketing de conteúdo. E ela precisa ser muito bem estruturada para você não gastar tempo e dinheiro gerando conteúdo que não agrega valor e que não atrai a atenção das pessoas. Então, dia 15, nós vamos falar de marketing de conteúdo. No sábado, dia 16, nós vamos falar sobre remarketing. O que é o remarketing e como fazer remarketing. Sabe que tem muita gente, muito empresário que até usa a internet e ganha algum dinheiro vendendo seus produtos e serviços na internet, mas estão deixando dinheiro em cima da mesa? Por exemplo, não sabem como usar um pixel de remarketing. Né? Talvez algumas pessoas nem saibam o que é um pixel de remarketing. Então, no dia 16, eu vou explicar para você direitinho, passo a passo, o que é remarketing e como é que você vai fazer para potencializar suas campanhas e os seus resultados. E no dia 17, finalmente, eu vou ensinar para você como fazer anúncios no Facebook e no Instagram Ads. Pois é, fazer post no Facebook e no Instagram e não impulsionar ele vai fazer você perder tempo e dinheiro. Mas cuidado, porque não estou falando do botãozinho impulsionar ou promover. Ali você perde dinheiro também. Você quer saber como fazer o anúncio de uma forma certa no Facebook para não perder dinheiro, sem usar o botãozinho impulsionar? Então, participe aí da nossa semana de vendas online, gratuita, que eu vou ensinar para você, sem rodeios, como é que você faz isso. Então, o meu convite para você é que faça a sua inscrição gratuita e garanta a sua vaga. O link está aparecendo aqui embaixo, está na descrição do vídeo também, então você pode clicar lá, fazer o seu cadastro e aí você vai fazer parte tanto do nosso grupo no WhatsApp, o grupo exclusivo de alunos, tá?
E a partir do dia 11, na segunda-feira, você começará pelo grupo do WhatsApp a receber os links das aulas e ao final de cada aula você vai conseguir ter aí um tempo de interação direta comigo, onde eu vou tirar dúvidas sobre aquela aula. Tudo bem? Então eu conto com a sua inscrição e espero encontrar você lá no próximo dia 11, na nossa primeira aula. E para finalizar, quero convidar você para me acompanhar nas redes sociais, tá certo? E para finalizar, eu vou deixar aqui uma frase do Seth Godin, que é um dos magos atuais do marketing, que é uma provocação. O custo de estar errado é menor do que o custo de não fazer nada. Então, eu convido você a sair da estagnação, a não ficar parado e a começar a fazer do jeito certo. Então, pegue esses ensinamentos que eu passei para você hoje sobre funil de vendas, e já incorpore na sua estratégia de marketing. E se você quer fazer isso de uma forma mais assertiva e sem gastar nenhum centavo, participe da nossa semana de vendas online, que vai começar na próxima segunda-feira. Basta você fazer a inscrição no link que está aí na descrição do vídeo. Tudo bem? Eu agradeço muito o seu tempo, espero que você tenha muito sucesso nos seus negócios e conto com você, com a sua presença lá no dia 11, no nosso treinamento. Um abraço e até a próxima!